Olá, meu amigo e minha amiga. Neste vídeo a gente vai falar sobre globalização. Mas antes disso, se inscreva no canal, curta, compartilhe, leve sabedoria e conhecimento para as pessoas. Porque o maior presente que você pode dar é levar sabedoria, levar conhecimento, porque é isso que transforma a vida das pessoas, né? E eu quero começar a falar sobre globalização, e a globalização, nos seus primórdios, ela começa ali na expansão marítima, no século XV, no século XVI, quando Portugal, Espanha, lança-se ao mar, né? Eles se lançam ao mar em busca de especiarias na Índia. E eles atravessam o Oceano Atlântico, né, com as caravelas, com os navios. Chegando lá, eles compram os temperos, as especiarias, e esses temperos, eles eram artigos de luxo. E eles fazem esse processo, né? Eles vão e voltam e vendem esses temperos. Esses temperos eram usados para conservar a carne e também para usar como tempero nos alimentos. Voltando a ressaltar que era artigos de luxo, eram produtos de luxo, o tempero naquele contexto. E aí a gente vê já uma economia, há um financiamento também ali de pessoas da corte, né, de pessoas do reinado que patrocina essa expansão marítima, e nós podemos ver um comércio, né, ligando a Europa com a Ásia, com a Índia, né, especificamente. Só que a globalização ela vai se efetivar de fato ali no século XVII, com a Revolução Industrial. Quando a gente fala, né, de globalização, nós falamos de produtos, mercadorias, de tecnologia, de internet, de transporte. Lembrando que antes ali da expansão marítima, né, os transportes eram braçais, eram animais, cavalo, camelo, jumento, era o que as pessoas elas utilizavam. Então não tinha como, o mundo era muito grande, o mundo era imenso para o tipo de transporte que havia. Mas quando surge a Revolução Industrial e começa a produzir produtos em massa, tem a necessidade também de inventar veículos para transportar essas mercadorias, né? Lembrando que essas mercadorias não podiam ficar restritas somente na área do país, no caso a Inglaterra, que foi a pioneira, então a sua economia seria muito fraca, mesmo porque a Europa, o continente europeu, ele é muito pequeno e tem muitos países, a área territorial dos países são pequenas comparado a China, a Rússia, o Brasil, o próprio Estados Unidos. Então eles queriam escoar os produtos, eles queriam exportar, e para isso eles inventaram automóveis, eles inventaram locomotivas, eles inventaram, né, navios, né, que já eram agora navios produzidos a ferro, né? Eles inventaram aviões, né? Houve a invenção dos aviões também, e isso proporcionou a globalização. Então, quando a gente fala de globalização, a gente está falando que o mundo se tornou pequeno. Por causa do quê? Porque por causa das trocas das mercadorias. Hoje nós podemos receber produtos do mundo inteiro, nós podemos receber produtos da China, produtos dos Estados Unidos, produtos da Europa. Nós podemos ter essa troca de produtos, né? Igual a gente tem aqui a Embraer, que é uma empresa brasileira que produz avião e exporta esses aviões para o mundo inteiro. Como nós temos também as principais montadoras, né? Aqui na China, por exemplo, a BYD, que exporta carros eletrificados em massa aqui para o Brasil. E isso é a globalização, é quando o mundo está conectado em redes, seja em mercadorias, né? Exportação de iPhone, exportação de carros, quando essa troca de mercadorias, essa troca de tecnologia, isso é a globalização. Os transportes também proporcionam essa globalização. Hoje nós temos acesso, nós temos condições de viajar o mundo inteiro, né, de viajar, coisa que era inacessível naquele tempo. Né? Eu estou falando, né, o que é a globalização. Então a globalização nada mais é do que essa troca, né? Essa troca de produtos, essa troca de mercadoria, essa troca de cultura. Né? A pessoa hoje tem condições de ir para um lugar, ir para o outro lugar, de sair do Brasil e ir para o mundo inteiro. Coisa que antigamente era impossível uma pessoa viajar, né? Atravessar um oceano, viajar para lugares longínquos, né? Lugares longes, né, sem os transportes avançados e tecnológicos. Então a tecnologia nos deu condição de ter essa globalização. Os produtos para chegar até os países precisam dos transportes.
Então, os países eles se interligaram economicamente, né? A tecnologia, né, avançada também proporcionou essa globalização. A troca de cultura, a internet também ela está dentro da globalização, porque hoje você pode usar, né, o computador, você pode usar o notebook, o próprio celular e pesquisar sobre qualquer religião, sobre qualquer alimento, culinária, essa troca de experiência, essa troca de saberes. Isso é a globalização. A globalização, ela deixou um mundo mais compacto, um mundo mais pequeno, que antes ali da expansão marítima era um mundo considerado grande, né? Grande porque não havia tecnologia, não havia transportes como nós temos hoje, que acabou deixando esse mundo menor, esse mundo mais acessível para todos, né? Então nós temos a liberdade de conhecer a culinária, a alimentação de todos os países, a cultura, os costumes, os idiomas, tudo, né, está percebido diante dos nossos olhos. Isso é globalização. É quando a gente compra uma marca americana, quando a gente compra uma marca chinesa, é quando a gente tem um acesso de pesquisar a cultura daquele povo, de conhecer aquele país, de viajar, seja de navio, seja de avião para o outro país e ter essa experiência, essa troca de mercadoria, essa troca de cultura, essa troca de costumes, essa troca de alimento, né? Por exemplo, a pizza originário da Itália, né? O macarrão originário da Itália, o sushi originário do Japão, coisa que antigamente não tínhamos acesso à cultura, a costumes de praticamente de todos os países. Então o transporte ele facilitou, a tecnologia facilitou, né, a gente conhecer as religiões, as culturas, né, de todos os países, e o mundo hoje ele está conectado em rede, né, seja também economicamente através das moedas, euro, dólar, real, né. O mundo está conectado também economicamente hoje através da internet, através das mercadorias, através dos transportes. Então nós temos acesso a todo tipo de conhecimento, a todo tipo de sabedoria, e qualquer coisa nós podemos adquirir pegando um avião aqui, voando até um país da Europa, voando até um país dos Estados Unidos. Nós conseguimos conhecer aquele costume, conhecer o idioma, né, daquele país, coisa que antigamente era praticamente impossível. Então a globalização é isso, ela é uma rede, ela é uma conexão, ela é uma ligação, né, uma ligação de todos os países, sejam que estão ligados economicamente, que estão ligados pelo comércio, pela economia, pela tecnologia, né? O mundo hoje, nós não temos uma cultura, por exemplo, originária brasileira. Nós somos um pouco de europeu, nós somos um pouco de americano, nós somos um pouco brasileiro. Hoje a cultura pura não existe mais. Por quê? Porque o mundo está conectado, o mundo está em rede, né? Então a gente tem um pouco de cada coisa, a gente tem um pouco, mesmo que a gente não perceba, a gente tem um pouco da África, a gente tem um pouco, né, dos Estados Unidos, da América, né, a anglo-saxônica, a gente tem um pouco do europeu, a gente tem um pouco do asiático, quantos são os produtos que a gente compra da Shopee, quantos são hoje os carros aí, né, eletrificados da China. Então hoje há uma miscigenação, né? A globalização trouxe isso, uma miscigenação de economias, uma miscigenação de produtos, né, de mercadorias, e isso é muito legal. Isso é muito bacana, né? Isso é muito, os benefícios da globalização. Mas quero destacar também que a globalização ela trouxe desigualdade. E essa desigualdade ela vem como? Essa desigualdade ela surge quando os países que são desenvolvidos, eles prevalecem sobre os países que são subdesenvolvidos. Porque como eles têm um avanço tecnológico, como eles têm, né, os polos científicos, como eles investem em ciência, em pesquisa e têm tecnologia avançada, a tendência é que os países subdesenvolvidos sejam totalmente dependentes deles tecnologicamente. Perceba que o iPhone é um produto, né, é um artigo americano, né? O PlayStation é um artigo, né, japonês, né? O BYD é um produto chinês. Então, assim, acaba que os países que são mais fracos economicamente, eles começam a ser sufocados pelos países mais fortes economicamente. Acabando que
por impor, né, os seus produtos, a sua força econômica, a sua cultura sobre os países mais fracos, né? Então esse é o ônus da globalização. A globalização, ela aumenta a desigualdade social, porque o país que não investe em pesquisa, que não investe em ciência e tecnologia, fica muito dependente dos países avançados tecnologicamente, muito dependente dos Estados Unidos, da China, dos países europeus, do Japão, né? Dos tigres asiáticos ali, né? Hoje, o Taiwan é um país que exporta chips, né? Que está ligado aos chips que são usados para inteligência artificial, para os humanoides, em placas de vídeo, em placas de notebook, nos celulares. Então, acaba que os países mais fracos economicamente ficam totalmente dependentes desses países avançados tecnologicamente, né? Então, trazendo aí, aumentando a desigualdade social. Então, a gente falou, né, sobre globalização, e globalização é isso, é conexão entre os países, é uma rede. Os transportes nos proporcionou isso, e a globalização, ela se avançou ali na Revolução Industrial, quando começou a inventar produtos. Esses produtos tinham que ser exportados, e para isso era necessário transportes, e os transportes facilitavam, né? Os transportes mais avançados, mais modernos, para exportar esses produtos. Então são mercadorias, é tecnologia, é a questão da tecnologia, mercadorias, né? Os fluxos, as redes, isso é globalização, né? E no mais, um forte abraço, né? Hoje a gente falou sobre globalização, nós tivemos aqui um conhecimento sobre globalização. Então, toda vez que você ouvir sobre globalização, você vai entender que está relacionado ao quê? A ligação entre os países, mercadorias, né? Mercadorias de importação e exportação, transporte para que essas mercadorias possam ir de um lugar para o outro, a internet que nos dá os acessos também a comprar essas mercadorias e também adquirir conhecimentos de todos os tipos pela internet, conhecendo os países, as culturas, os costumes, a economia, a sociedade. A internet também vem para intensificar essa globalização, né? O transporte, a mercadoria, a internet, né? E também o acesso a gente poder viajar e poder conhecer, né? Conhecer esses países que estão aí. Nós temos o acesso, hoje se nós quisermos, como se diz, nós vamos até o Japão, né? No mais, um forte abraço e que Deus te abençoe.